Estou lendo um estudo acerca do livro de Abacuque, a partir do versículo 11. A sua carreira de conquistas é tão devastadora quanto a um furacão. Em todo esse esboço de forças babilônias, a marca predominante é a do seu avanço rápido e irresistível. O princípio segundo o qual eles operam é o que tem motivado muitos déspotas, antes e depois deles. O poder define o direito. No caso deles, no entanto, esse mal é aumentado e tornado mais abominável pelo fato de que deificam e adoram a sua invencibilidade. Tem por Deus a sua própria força. É isso, acima de tudo, que os faz merecer o veredito. Homens carregados de culpa. Não é de admirar, então, que essa sessão precisasse ser prefaciada com a declaração: fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Deus fala desse panorama horrendo como uma ação sua direta e pessoal. Observe a repetição da primeira pessoa. Farei, estou, versículo 5, 6. Não se pode esperar disso tudo outro efeito sobre o seu servo que não uma profunda perplexidade. 4. O profeta objeta, versículo 12 em diante. Abacuque, pronto para expressar a sua objeção à estratégia divina, primeiro se fortalece na reafirmação de sua fé. Deus é eterno. Ele sem dúvida encontra conforto na verdade. Deuteronômio 33, 27 e Salmos 90.1. O corolário: nós não morreremos. Da NVI, o texto traz: tu não morrerás. Malaquias 3:6. Pode bem representar uma emenda feita por um escriba antigo, para quem a associação entre Deus e morrer era considerada irreverência. Tu és imortal, em TLH. Senhor, aquele pelo qual... Não, Senhor. Número 2, Senhor, aquele pelo qual... Li errado. Senhor, aquele que pelo amor leal da aliança se compromete a abençoar o seu povo. Deus, supremo, poderoso, confiável. Número 4, santo. Aqui Deus é 3, né? 4 é santo. Santo no seu caráter e justo nas ações. Uma convicção da qual o profeta se nega a abrir mão. 5. Rocha. O refúgio permanente de todos os que confiam nele. Assim, Abacuque recita o que ele sabe de Deus, e empregando 2 vezes o pronome pessoal possessivo, meu, se apega àquela grande realidade. Além disso, ele confirma que entendeu o plano que Deus lhe revelou, isto é, que os babilônios vão ser uma ferramenta para aplicar o castigo. Versículo 12b. Essa combinação entre fé e compreensão constitui, por um lado, o fundamento em que ele se apoia para enfrentar a crise e, por outro, a causa da sua perplexidade. Essa perplexidade ele agora traz a público. O rumo proposto por Deus parece estar em contradição aberta com seu caráter. Como pode aquele cujos olhos sempre devoraram o mal, Apocalipse 1:11, suportar a traição de homens maus? Versículo 13, perversos, infiéis, confira fidelidade, 2:4. Anteriormente, Abacuque tinha lamentado que os ímpios prejudicam os justos. Agora ele encara o fato de que os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Vítimas inocentes vão sofrer
um destino pior do que antes. E Deus, aparentemente, não é nada mais do que um espectador calado. O que é muito mais desconcertante ainda é que ele está ativamente usando um agente impuro na execução do seu propósito. Versículo 12b e 14. A relação imediata entre as ações de Deus e a dos homens é destacada pela referência a ambos com a mesma metáfora. Confira o tu implícito com respeito a Deus. Versículo 14. Ele e sua com respeito aos caldeus. Versículo 15 a 17. Com seu protesto e plenos pulmões, precisamos questionar se o profeta não foi longe demais na sua censura a Deus. Versículo 14. E se não se infiltrou uma medida de exagero no retrato do pescador reverenciando a sua rede. A irrupção chega ao clímax com a pergunta desafiadora que é lançada diante de Deus para que a responda. Versículo 17. 5. Deus responde, 2 do 1 ao 5. Ao expressar a sua decisão de recorrer à torre de vigia para lá aguardar a resposta de Deus, Abacuque emprega uma figura de linguagem conhecida, Isaías 21:6, e adota a atitude aceita de alguém que busca uma revelação divina, Salmo 5:3 e Miqueias 7:7. Ele tem uma esperança de dependência e de expectativa ao mesmo tempo. A sua linguagem indica uma atitude que é ousada, se não desafiadora. A sua fé está sob cerco. Ele acha difícil imaginar que algum alívio esteja vindo a seu encontro. O problema que ele propôs parece insolúvel. Mesmo assim, está decidido a esperar. Está decidido a esperar e olhar atentamente até que obtenha uma resposta. Ele espera que seja feita uma exceção em relação a sua queixa e que ele vá ser chamado à responsabilidade, entre parênteses Knox. Em vista disso, além de esperar para ver o que o Senhor me dirá, Abacuque se ocupa com a ideia do que deve responder quando for questionado. Confira a siríaca que ele responder, seguida pela JB em inglês. O oráculo em si é prefaciado por algumas orientações em relação à sua compreensão. Visão. Descreve o modo da transmissão ao profeta, como também a sua natureza com relação ao público mais amplo. A ordem, escreva claramente a visão. Assegura a exatidão na sua transmissão. Escreva em tábuas, garante a sua notoriedade. A expressão idiomática para que tudo que a ler corra. Nota de rodapé da NVI. Representa não a influência da palavra, mas a sua legibilidade, como está no texto da NVI, para que se leia facilmente. A outra razão por que a visão precisa ser registrada por escrito poderia ser a ênfase na imutabilidade do seu conteúdo, pois aparecerão oportunidades para que se negue a sua validade e a evidente demora na sua realização vai sugerir que foi anulada. O profeta recebe a certeza de que isso não vai ser assim. Abacuque 10:37. A verdade vital agora afirmada consiste em duas coisas imutáveis. O pecado não permanece impune e a justiça é sempre recompensada. Versículo 4. Deus insiste no fato de que não abandonou a ordem moral do seu mundo. O autor de Hebreus 10:38 recorre à primeira metade do versículo 4, citada livremente da Septuaginta, para destacar que a falta de
perseverança é equivalente a não ser justo. Não são bons, uma condição que resulta em fracasso, mas isso ele subordina a verdade melhor. Mas o meu justo viverá pela fé. O uso que Paulo faz do texto. Romanos 1,17, Gálatas 3,11. Se concentra no exercício da fé e não como aqui na sua evidência. Ele desnuda a fidelidade ao seu cerne da fé em Deus. A promessa viverá se torna vida eterna. Romanos 6, 22 e 23. E justiça, o fato de o homem ser aceito por Deus. Está muito claro que a revelação feita a Abacuque é o Evangelho no seu estágio embrionário. Para o profeta, se era a solução para um problema intelectual que ele estava esperando, não lhe foi concedida. Em vez disso, e o que é muito mais importante, a resposta dada está relacionada à situação prática e é dirigida ao seu dilema espiritual pessoal. Assegura-se a ele que, embora tudo em volta pareça contradizer esse fato, os ímpios que orgulhosamente se desviam do caminho de Deus vão fracassar. Então, seguramente, o indivíduo marcado pela lealdade a Deus e pela integridade será preservado e prosperará. A chave pode não destrancar o escuro mistério da providência divina, mas permite que o seu usuário entre num âmbito de confiança crescente em Deus e, portanto, de paz. O versículo 5 apresenta uma série de problemas textuais e exegéticos. Provavelmente é melhor se o considerarmos um versículo de ligação entre o versículo 4 e a seção seguinte. Nele o profeta descreve um embriagado cuja conduta é tola e perigosa. Ao fazer isso, ele amplia a referência a alguém que é arrogante e resume a descrição ampliada contida no restante do capítulo. O comentário de Qumran traz riqueza, como a NVI aqui. O texto maçorético traz vinho. Confira na nota de rodapé da NVI. Quando mal usados, tanto a riqueza quanto o vinho se tornam um passaporte para a catástrofe. 6. O Cântico dos 5 Ais, 2 do 6 ao 19. Ao anunciar as maldições sobre o opressor babilônico, o profeta age como um porta-voz de muitos. Versículo 6a. A forma poética que ele adota é a do cântico de escárnio, Isaías 14, 3 ao 23, e Miqueias 2, 4. Cada estrofe com seu ai daquele amplia a afirmação do versículo 4 e de diversos pontos de vista ilustra o princípio fundamental de que o pecado traz o seu próprio castigo merecido. Na retribuição que é distribuída, sempre há um elemento de adequação. O castigo é feito para ser adequado ao crime. Em geral, ele assume a forma de retaliação por parte dos explorados e oprimidos. Embora as ordens do Senhor soberano não sejam completamente ignoradas. Primeiro ai, versículo 6 a 8. Masal, que nesse contexto não sei se é Masal ou é Machal, mas que ele escreve em português, né, transliterado, então não fica, a gente lê do jeito que ele coloca aqui. Eu vou dizer que é Machal, que nesse contexto é bem traduzido por canções de zombaria. Tem como significado básico uma comparação. Ezequiel 24, 3. Parábola. E isso não está totalmente ausente do seu uso aqui. A menção de extorsão e credores, que tem sido considerada literalmente por alguns estudiosos,
referência a características do reinado de Joaquim, provavelmente é melhor compreendida no seu sentido figurado da política cruel de sequestro e segregação exercida pelos babilônios. Nada restringe a ganância insaciável deles, mesmo que isso inclua derramamento de muito sangue e muita violência. Não é de admirar que os que sofrem clamem até quando. Confira 1.2, vê comentário. Mas o dia do ajuste de contas virá, o penhor, RSV, será resgatado, embora de maneira totalmente inesperada. Os sobreviventes dentre as vítimas do inimigo vão contra-atacar com efeitos devastadores. Aquele que saqueou os outros será saqueado. Versículo 8. Segundo Ai, versículos 9 e 11. O conforto e a segurança imaginária têm sido buscados por meio ilegítimos, lucros injustos. É um caso da face inaceitável do capitalismo. O preço pago inclui a ruína de muitos povos. O custo final será, na verdade, a perda da vida. A primeira prestação desse pagamento é a acusação de uma consciência pesada até os materiais da casa construída com esses lucros obtidos de forma ilegal se expressam e testificam contra o ocupante e proprietário. Versículo 11, Tiago 5,3. Ainda que tenha feito o seu ninho no alto, este não garante a proteção esperada. Terceiro Ai, versículos 12 e 14. A Babilônia não é mencionada especificamente, mas a comparação com o cântico de zombaria de Isaías 14, 3 a 23, e o oráculo de Jeremias contra a Babilônia, Jeremias 50, 51, especialmente 51 e 58, não deixa dúvidas a respeito da identidade da cidade ameaçada de destruição. Inútil é o veredito anunciado pelo Senhor dos Exércitos sobre as realizações dos inescrupulosos. Seu fim será o vazio e a perda. Em contraste gritante com essa perspectiva desoladora está a esperança radiante da vitória universal da glória de Deus. Versículo 14, refratada de Isaías 11:9. Essas coisas todas desvanecerão. A cidade de Deus permanece. Lutero. Quarto Ai, versículo 15 a 17. A tática da terra arrasada dos babilônios incluía o desmatamento e violência contra o Líbano, com o consequente massacre da vida animal, matança de animais. Ambos fazem parte da preocupação divina. Deuteronômio 20, 19 e Jonas 4, 11. A crueldade excessiva, muito sangue, e a eliminação de muitas cidades. Eles acrescentaram o sacrilégio, pois as terras que eles devastaram são do Senhor. Esse tipo de ultraje carrega em si a semente da própria destruição. Versículo 17. Além disso, o próprio Senhor garante que essa conduta, comparada às obscenidades de uma orgia de bebedeira, vai ser vingada com exatidão inequívoca. Quinto Ai, versículo 18 e 19. O tema recorrente do cântico: o pecado recai sobre o pecador. E é ouvido mais uma vez nessa última estrofe. Esse ai é anunciado ao idólatra. A tolice inexplicável da sua prática é exposta. Esforço e imagem feita por um escultor e dinheiro, ouro e prata estão envolvidos na construção de um ídolo, e mesmo assim ele é impotente para ajudar ou aconselhar. Mas o homem que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde,
demonstra que a idolatria não é uma tolice inofensiva, ela é prejudicial, pois destrói a inteligência básica do homem. O pecado, não importa a sua natureza, não fica impune e o castigo é essencialmente retributivo. 7 pós-escrito 2:20. Abruptamente a atenção é desviada do ídolo inerte para o Senhor que está em seu santo templo. A idolatria na sua tolice é falante diante da pedra muda. Toda a terra deveria ficar em silêncio na presença do Deus vivo. Diante do chamado solene, ore em silêncio. O coração e a mente são subjugados e mesmo assim estão de sobreaviso para a revelação majestosa que está para ser feita. 2. Salmo. Do 1 ao 19. Alega-se que a maioria dos críticos nega que esse poema seja da pena de Abacuque. No entanto, há estudiosos que não veem nenhuma dificuldade em considerar o título Oração do Profeta Abacuque como uma expressão literal. Para alguns, o capítulo tem pouca ou nenhuma conexão direta com a profecia anterior, e a sua aparência aqui é atribuída a um editor que desejou reunir toda a obra remanescente de Abacuque. H.L. Ellison, Men Speak from God, página 76. Outros, especialmente Yaton, o consideram o golpe de misericórdia de toda a composição, se por trás da fidelidade pela qual o justo viverá está a fé. Esse capítulo, ele coloca aqui a referência 2.4 e notas de rodapé da NVI. Esse capítulo nos apresenta o objeto de tal fé. A teofania é o fundamento da oração. Versículo 2. O objeto da meditação, 3.15, é a fonte da alegria e do tremor. 16.19. Embora o salmo seja essencialmente pessoal, subentendido nos versículos 2 e 16, eu, minha e meu, nos versículo 18 e 19. As anotações musicais, versículos 1 e 19b. Como também um triplo selá indicam que foi designado para adoração pública. Primeiro, o Deus do julgamento e da salvação. 3 do 1 ao 16. Hoje se crê que a palavra hebraica, traduzida por confissão, também em Salmo 7.1, é uma referência ao ritmo desordenado do cântico, correspondendo às emoções profundas que descreve e provavelmente produz. O registro RSV do Senhor e das suas obras, diante dos quais o profeta se pronuncia apavorado, sem dúvida cobre tanto a revelação comunicada pela representação da história sagrada, versículo 3.15, quanto a que foi dada por transmissão direta de Deus, 1.5, 6 e 2 ao 4. Naquela, a forma extraordinária de Deus conduzir Israel no passado é lembrada. Nesta, as crises que o futuro reserva são vislumbradas. Mas quanto ao presente, a pitoresca e conhecida expressão no meio dos anos, em nossa época, transmite uma impressão de depressão espiritual. A necessidade de uma renovação evidente da atividade de Deus é aguda. É por esse motivo que Abacuque ora. Mas, ao perceber que orar por avivamento é convidar o juízo, ele pede que a ira de Deus
caos presente e disciplina futura seja mitigada com a misericórdia. Jeremias 10:24. Inicialmente foi a função de Deus na história humana que perturbou o profeta. Ele agora vê os caminhos de Deus na história como prova do seu poder, tanto no âmbito da criação quanto da redenção. Essa seção do Salmo é denominada pela revelação do poder de Deus, realizando a libertação dos israelitas no êxodo ao livrá-los da escravidão, conduzindo-os através do deserto e expulsando os inimigos diante deles. Ecos de atribuições anteriores de louvor a Deus por essa obra reverberam em todo esse salmo. Os cânticos de Moisés, Deuteronômio 33:2, Débora e Baraque, Juízes 5:4, etc. A poesia é turbulenta. Ele dá aqui também. Davi está em Salmo 68:7, Asaf está em Salmo 77:16, Miriam, Êxodos 15:21. A poesia é turbulenta, o texto é difícil de ser estabelecido. E muitas das palavras usadas são obscuras. Os pronomes mudam da terceira pessoa para a primeira. Versículo 7. E depois para a segunda, versículos 8 a 15. O estilo harmoniza com o tópico que é dramático e esmagador para o próprio Abacuque. Versículo 16. Na sua visão, o profeta vê o Todo-Poderoso avançando desde o deserto, marchando na grandeza da sua força. A palavra traduzida por Deus, versículo 3, Eloá, é encontrada quase exclusivamente na literatura poética da Bíblia. 40 de 52 ocorrências em Jó. Temã, uma região ao norte de Edom, e Parã, que fica além de Temã, em direção ao Sinai, representam um território que testemunhou o nascimento de Israel como nação e como o povo de Deus da aliança. Foi para essa região que o lamuriante Elias foi depois de experimentar uma teofania acompanhada de uma tempestade. 1 Reis 19, 8 ao 12. A afirmação no versículo 3b encontra uma contraparte no cântico exultante dos exércitos celestiais, Lucas 2,14. E celebrou o evento que englobou todas as manifestações anteriores de Deus aos homens. A imagem empregada para retratar o progresso do Senhor invencível é de uma tempestade violenta. Raios relampejantes de repente batem a escuridão em volta e a noite se torna como um dia. Ele é acompanhado pelos cães de guerra apocalípticos, pragas e doenças terríveis. O seu poder é absoluto. Ele não precisa sair do seu lugar para fazer a terra tremer, nem precisa fazer outra coisa senão olhar para estremecer as nações. Diante de sua eternidade, os montes antigos desaparecem. Não é de admirar que as frágeis tendas de Cuxã e as tendas de Midian fiquem aterrorizadas. Os rios se transformam em torrentes espumejantes. O mar é levado repetidamente à fúria. Surge a pergunta: não existe aqui algo mais profundo e significativo do que a operação das leis naturais? Não são os elementos servos dele, instrumentos nas suas mãos para a realização do seu propósito glorioso, os teus carros vitoriosos? Salmo 104:3. Terminando o monólogo, a descrição que Abacuque faz da tempestade continua, embora agora esteja mesclada com metáforas de batalha. As nuvens são nuvens de guerra,
raios relampejantes de trovões são flechas que vão do arco desembainhado. Versículo 9. Toda a natureza está em desordem à medida que o Senhor segue em triunfo o seu caminho. Até mesmo o abismo, que algumas mitologias pagãs consideravam um rival ao seu domínio, estrondou em sobressalto e lançou ao alto as suas mãos, RSV, em sinal de rendição. Versículo 10. Enquanto o sol e a lua param nos seus cursos, à medida que a batalha procede, versículo 11, possivelmente é uma alusão a Josué 10, 12 ao 14. Nem a terra nem as nações podem impedir o seu progresso imperial, versículo 12. Confira versículo 6. De repente, como um relâmpago que ilumina a escuridão, versículo 4 e 11, o objetivo divino no conflito é revelado. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, versículo 13. Voluntariamente e determinação, graça e poder estão por trás das palavras. Além disso, as palavras soam com um tom de alegria, gratidão, esperança e confiança. Essa grande declaração também não pode ser confinada ao dia de Abacuque ou ao destino de Israel. Só é cumprida de verdade quando aplicada ao advento daquele de quem foi dito: você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Os versículos 13b a 15 continuam a retratar em linguagem vívida, cheia de problemas para o tradutor, a derrota de todos que se levantam para lutar contra o Senhor e o seu ungido. O pronome nós, versículo 14, é inserido quando o profeta lembra o livramento experimentado após o ataque. A visão termina com a completa vitória. Como no Êxodo, a agitação das grandes águas simboliza a derrota final do poder alardeado do inimigo. Completar a glória do Senhor e entrar nos seus propósitos são experiências difíceis. Foi o que Abacuque achou. A apreensão que ele sentiu, expressa no início da visão, versículo 2, se mostra totalmente justificada, pois quando a visão termina, ele fica num estado de colapso, sabendo que é inevitável que a angústia amarga deve preceder o início